Nesse vídeo a gente vai entender um pouco sobre a escala dentro do ZBrush, que aqui dentro funciona de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver em outros programas. Só que antes da gente começar, né, a ver realmente a escala aqui dentro, é interessante saber algumas coisas sobre os formatos básicos aqui, que eles tratam a escala de uma forma um pouco diferente, e isso pode, né, dar algumas complicações aí na hora que você estiver exportando ou importando algum modelo aqui dentro do ZBrush. Então no ZBrush você tem basicamente três formatos, que seria o OBJ, que é o formato que já vem por padrão, né, no ZBrush, o STL, que normalmente é usado muito por quem faz impressão 3D, e você tem o FBX, que da mesma forma que o OBJ, né, você pode exportar para qualquer programa aí, provavelmente vai funcionar, né, você vai conseguir importar o seu modelo. Agora, o que o OBJ, né, e o STL têm em comum é que eles não guardam a sua unidade de medida. Então, quando você tem um objeto, por exemplo, que mede 2 centímetros, o OBJ e o STL ele vai guardar apenas a unidade. Então, esse objeto, na verdade, ele vai ter apenas 2. E o FBX ele consegue guardar, né, o centímetro, que seria a medida. Então isso é muito importante, porque se você estiver exportando um OBJ, né, para algum programa que tiver configurado lá 2 milímetros, esse 2 vai virar 2 milímetros. E se estiver configurado por metros, vai virar metro e assim em diante. Então é importante você ter uma ideia do que você está trabalhando, para você não importar o OBJ lá e começar a ficar com uma escala diferente, né? E aí começa a dar conflito na hora de você importar e exportar as coisas. Sua subtools começa a ficar, né, cheia de problemas lá devido à questão da escala. Então eu particularmente gosto muito de trabalhar com FBX porque é mais garantido que ele sempre vai exportar numa escala correta, né? E isso serve para qualquer programa, que o FBX ele vai adaptar isso para mim, e o OBJ eu tomo um pouco de cuidado aí na hora de fazer as exportações. Então agora que a gente sabe como é que funciona, né, o FBX e o OBJ, né, a leitura de escala deles, aqui dentro do ZBrush a leitura também é um pouco diferente. Então se você pegar, por exemplo, esse cubo aqui, que é padrão no ZBrush, ele ainda não está convertido em Polymesh 3D, né, ele está como padrão. Se você vier aqui em Geometry Size, você vai ter todos os eixos dele, né, o X, Y e o Z, com a medida de 2. E aqui abaixo você tem a aba Export, em escala, né, com a medida de 1. Então, o que tem a ver? Você tem aqui um objeto em 2, mas ele vai ser exportado como 1, né? Por que o ZBrush faz esse tipo de coisa? Sempre que você estiver trabalhando com o ZBrush, você vai estar trabalhando sempre em milímetros. Então, isso quer dizer que esse cubo, todos os lados dele aqui, né, todos os eixos, tem 2 milímetros. Isso aqui é padrão. Só que por que existe então esse número 1 aqui embaixo? Porque tudo que você importar dentro do ZBrush, não importa o tamanho do seu modelo, qual é a escala dele, ele sempre vai pegar a maior medida, né, do seu modelo e vai converter ela para 2. Só que aí, para não perder a escala original, ele também divide essa escala por 2. Então, o que seria isso? Por exemplo, esse cubo aqui, ele tem 2 milímetros aqui dentro do ZBrush, mas provavelmente, quando o cara criou ele lá em outro programa, ou que seja, qualquer outro lugar, ele provavelmente tinha uma medida de 2. E aí pode ser, né, no caso, centímetros, né? Então, ele pegou esse 2, dividiu esse valor por 2, e colocou o resultado aqui embaixo em 1. Então tudo que você importar aqui dentro do ZBrush, ele vai pegar a medida, divide por 2 e coloca aqui no slider de 1. Só que ele vai fazer isso apenas com a maior medida do modelo, tá? Isso é apenas para ele não perder a escala original. Ele converte o seu modelo em 2 porque já é uma convenção que foi definida lá atrás, no início do ZBrush, e tudo que você importar aqui dentro em 2 milímetros vai ficar mais interessante para você trabalhar, vai ficar com um cálculo melhor, o seu brush vai funcionar melhor, o Decimate ou qualquer outro cálculo que o ZBrush fizer, ele é mais otimizado para ser trabalhado numa unidade de 2 milímetros. Então é por isso que o ZBrush converte em 2. Só que aí, para não perder a escala original, ele salva aqui, né, o valor dessa divisão, né, para poder, na hora que você exportar, ele vai calcular novamente e vai exportar a escala original do seu modelo. E como eu disse que ele pega o valor maior, então, por exemplo, se você colocar aqui um objeto de 10, por 5, por 2, ele vai pegar a maior escala, que seria esse eixo aqui, que está com 10. Ele vai dar aqui para esse valor o número 2, que seria a escala que o ZBrush trabalha melhor, vai dividir isso aqui por 2 e vai colocar o resultado, que seria 5, aqui em escala. Então, para a gente não ficar só falando grego e tal, vamos fazer um teste de exportação aqui para a gente conferir na prática como que funciona esses valores. Então, aqui no Maya eu tenho esse cubo, que é padrão também. Ele tem a escala aqui de 1 por 1 por 1. E aqui dentro de Settings eu posso vir em Preference, você vai ver que meu Maya está configurado para centímetros. Então isso significa, né, que esse cubo ele tem 1 centímetro em todos os eixos. Agora eu vou exportar esse cara em OBJ e vou importar ele dentro do ZBrush. Aqui no ZBrush eu vou selecionar um objeto neutro, né, e vou importar agora o cubo.
Por que eu faço essa seleção de objeto neutro? É porque se você importar em cima de um OBJ que já existe aqui, que ele já está convertido, né, em Make Poly Mesh, ele vai fazer os cálculos diferentes. Então, por exemplo, né, aqui vai manter o ponto 5, mas ele vai alterar essa escala aqui dentro de size. Então, você não vai querer que ele fique fazendo esses cálculos, porque isso aqui com certeza vai dar problema na hora de você importar e exportar, porque ele vai sempre manter esse valor aqui embaixo igual. Então, sempre que você importar um modelo novo, seleciona um objeto neutro, importe, e aí sim você importa o seu OBJ. Então beleza, agora a gente tem o cubo que veio lá do Maya, eu posso vir aqui em Geometry, ele tem novamente a escala em 2, e aqui embaixo ele agora tem a escala de 0.5. Então isso significa, né, que se a gente pegar aqui a calculadora e fazer as contas, né, 0.5 vezes 2, aí você tem a escala de 1, que seria a escala de todos os lados do objeto. Então, para a gente saber a escala, você tem que fazer uma multiplicação aí desses dois valores aqui dentro do ZBrush. E se você tivesse um objeto, né, um pouquinho diferente, como a gente comentou lá no início, 10 por 5 por 2. Então aqui no Maya, vamos alterar esse objeto, 10 por 5 por 2. Agora eu vou exportar esse cara também em OBJ. E aqui dentro do ZBrush, eu vou selecionar, né, um novo objeto, um objeto neutro, import OBJ. Agora sim. Aí agora eu tenho o meu objeto aqui alterado. A escala dele aqui mudou, né, para 2 por 1 por 0.4. Então você viu que ele pegou a maior escala, que seria o 10, colocou o número 2 aqui na escala e dividiu esse cara, né, que seria o 10 por 2, e aqui ficou 5. Então se a gente pegar a calculadora, se a gente fizer aqui, por exemplo, 2 vezes o 5, vai dar o 10. 1 vezes o 5, que vai dar o 5. E 0.4 vezes 5, que vai dar o 2. Então todos esses valores aqui, né, foram divididos por 2, mas aqui embaixo ele vai preservar, né, o número apenas ali da escala maior, né, que seria o 10. Isso aqui, lembrando que ele faz isso justamente para não perder a escala original. Então quando você reexportar esse modelo para voltar para o Maya, ele vai pegar o valor do size, multiplicar por esse 5 e vai conseguir manter a escala lá na hora que chegar no Maya. Mas lembrando que se você estiver utilizando o OBJ, sempre lembra de que o seu programa de importação, né, o programa que você vai importar o seu modelo, tem que estar configurado na escala correta, né? Porque se você estiver exportando em centímetros, chega lá, tá em milímetros, então pode dar problema aí na hora de você conseguir manter escala nos objetos. E uma última coisa é que eu sempre gosto de salvar, né, essa telinha aqui, porque às vezes acontece de eu importar algum outro objeto aqui dentro e esse valor aqui voltar para 1. Então você vê que eu alterei aqui embaixo para 1, mas a minha escala aqui ficou, manteve o 2, né? Ficou 2. Então com certeza quando eu exportar esse objeto para lá novamente, ele vai multiplicar esse valor aqui por 1 e aí a escala vai aparecer errada lá. Então sempre que você estiver trabalhando no ZBrush, a primeira coisa que você fizer é marca bem essa telinha, salva um print ou sei lá, guarda de alguma forma, porque pode acontecer dessa escala mudar e aí você pode ter problemas, até mesmo se você estiver utilizando o GoZ, às vezes pode dar alguns problemas de escala aí. E seguindo essa ideia da escala, né, aqui dentro do ZBrush, a gente também tem essa ferramenta, Scale Master, que ajuda bastante aí na hora de você modificar a escala de modelos, né, principalmente para quem mexe com colecionável, para poder exportar, ou até mesmo se você quiser exportar o seu objeto com uma escala real, né, para um outro programa. Então a primeira coisa a fazer quando você abrir o Scale Master seria definir a escala do seu objeto, então você tem que descobrir qual é o tamanho desse objeto dentro do ZBrush. Então aqui eu vou colocar em Set Scene Scale, e ele já vai mostrar para mim a medida inicial. Então quando eu importei esse modelo aqui, lá do Maya, né, ele veio com 10 por 5 por 2. E como eu sei que lá no Maya, né, eu tenho o modelo em centímetros, né, e o Maya também é configurado em centímetros, então eu vou selecionar aqui a opção de centímetros. Se você criou um modelo inteiro aqui dentro do ZBrush, não sabe qual é a escala, né, então você tem que pensar para onde ele vai. Então se ele for para o Max, você tem que verificar se o Max tem as medidas corretas lá. Se for para o Maya, seria em centímetros e assim sucessivamente. Então você pensa para onde o modelo vai caso você crie um modelo dentro do ZBrush. No caso, eu vou colocar centímetros. Aí você vê que ele já alterou para mim aqui, né, a questão do centímetro. Ele colocou aqui na unidade e alterou também os valores. Para você descobrir os valores desse modelo, né, em outras unidades, no caso aqui em milímetros, você pode clicar em milímetros e clicar em Slider to Sub to Size. Então aqui ele vai colocar esse slider de acordo com o tamanho da sua subtool. E se você quiser saber em polegadas, você clica em polegadas, é a mesma coisa, pés e assim sucessivamente. Para alterar, né, o tamanho do modelo, você tem que alterar esses valores. Então vamos colocar aqui, por exemplo, em centímetros, vou pôr 20. Você vê que ele alterou os outros valores, né, proporcionalmente. Isso é porque esse botão aqui de Ratio, ele está ligado. Então se você quiser alterar só um valor, por exemplo, aqui colocar só 20 em Y, né, você tem que desativar esse botão aqui. E para modificar o tamanho, vamos clicar aqui em Resize Subtool. Agora sim, minha Subtool está maior do que antes, né, está com 20.
E se a gente verificar aqui a escala, né, em size e também aqui em export, você vai ver que foi arredondado para 4, tá 3.99, mas a gente considera aí a precisão, né? Então seria 4. E aqui para 50, 499 considerando a precisão. Então se você fizer 50 vezes 4, no caso aqui tem centímetro, quando você vê em milímetro, então 50 vezes 4 daria 200 milímetros. Então essa continha, né, não é uma coisa que você precisa se preocupar tanto em ficar fazendo isso toda hora, porque o próprio ZBrush vai fazer isso para você. Só lembra sempre de guardar essa informação aqui embaixo, que caso você esteja mexendo com algum monte de subtool, né, e aí para você não perder esse dado, é legal você salvar um print dessa tela e tudo mais. Então agora vamos dar um exemplo aqui utilizando o próprio modelo do ZBrush, que seria aqui esse Demo Soldier, né? É legal porque ele tem bastante subtool aqui pra gente trabalhar. Então eu quero alterar a escala desse cara, eu vou descobrir primeiro a escala dele, que seria aqui, ele já me dá de cara 544, 791 e 145. Então essa aqui seria a escala genérica dele. Como eu quero que ele vá para um programa em centímetros, então eu vou colocar aqui em centímetros. Então ele já alterou para mim aqui centímetros e manteve os valores para mim. Então eu quero que esse cara esteja mais ou menos próximo dos 20 centímetros, que seria aí um colecionável, né? Vou manter aqui o All ligado e dar um Resize Subtool. Então agora todo mundo está sendo escalonado e aí o modelo inteiro vai ficar, né, dentro dos 20 centímetros. E essa escala do ZBrush, né, ela faz sempre baseado no que está selecionado. Então aqui a minha bounding box, que seria, né, esse modelo padrão aqui, o primeiro modelo, é o que está selecionado, então todos os outros subtools vai seguir esse modelo. Então no caso, se eu quiser agora, né, descobrir, por exemplo, o tamanho, né, da espessura de algumas partes desse modelo, eu posso utilizar essas opções aqui abaixo. Então no caso aqui eu vou usar esse Unity Helper, que ele vai criar um quadradinho para mim aqui, com a unidade de 1 para 1. Então isso significa que esse quadradinho teria 1 centímetro por 1 centímetro. Então, por isso, né, o meu modelo aqui tem 20. Se eu duplicar esse cara aqui 20 vezes, daria o tamanho do meu modelo. Isso aqui é legal para descobrir a própria espessura de algumas partes. Então, se você sabe, né, que a sua impressora ela imprime, né, uma espessura no máximo aí de 0.05, então eu posso alterar essa caixinha aqui. Por exemplo, eu vou desmarcar aqui o All para ele alterar a escala só da caixinha. Vou colocar uma medida aqui ao invés, ou melhor, vou pegar a medida dela antes, Slide to Subtool Size, e aqui no Y eu coloco 0.05 e dou um Resize. Então agora a minha caixinha tem 0.05 centímetros, que seria ali alguns milímetros, né? Então agora eu sei que essa parte aqui da minha fita, aqui do ombro desse cara, segue ali mais ou menos a espessura, então eu sei que essa parte aqui iria sair tranquilamente na impressora, né? E outras partes talvez ficaria, né, ruim de imprimir, por exemplo, o espaço aqui está muito grande, então isso aqui pode ser um problema. Então é uma dica interessante aí para você conseguir definir algumas áreas de impressão, né, alguma espessura de algumas partes do seu modelo. Você pode também criar um modelo, né, baseado aqui no tamanho, no volume da sua subtool. Então para isso você vai utilizar o New Bounding Box Subtool. Então agora eu tenho essa caixa aqui e o meu modelo está aqui dentro. Então ele pegou o modelo, fez o volume dele, fez essa caixa aqui. Com isso eu sei a área de impressão ali que eu posso ter. Por exemplo, se a minha impressora ela tem, né, uma área de 20 por 10 por 10, eu posso mudar aqui nas configurações. Então, por exemplo, eu vou alterar aqui para 20 de altura por 10 por 10, que seria, né, vamos dizer, a área da minha impressora. Então alterei a caixa aqui. Você vê que meu modelo agora ficou fora dessa caixa. E aí agora eu posso alterar a escala do meu modelo. Só que assim, se eu alterar a escala agora aqui para 10, né, e colocar esse All, até essa caixa que eu acabei de fazer, ela vai mudar o tamanho. Então não vai ficar correto, né? Preciso alterar isso aqui de uma forma, vamos dizer, manual. Para fazer isso em todas as subtools, né, eu posso fazer uma máscara nessa caixa. Por exemplo, Ctrl Máscara aqui, fiz a máscara na caixa. Vou utilizar o Gizmo, vou clicar nessa setinha aqui do lado direito aqui, né, para ele vai criar mais 3 outras setinhas. Isso aqui significa que ele vai alterar todas as subtools de uma só vez. Então agora eu posso vir aqui em escala, diminuir o modelo, colocar ele dentro aqui da caixinha e posicionar ele aqui embaixo. Legal, então agora eu sei, né, a minha área de impressão e coloquei o meu modelo dentro da área de impressão, tá tranquilo. Então agora eu sei que isso aqui vai sair perfeitinho. E para você saber agora o tamanho desse modelo que você acabou de escalonar, seleciona a primeira subtool e agora Slider to Subtool Size. Agora eu sei que esse modelo tem mais ou menos ali 15 centímetros de altura. Um outro botão também que cria, né, um tipo de bounding box seria esse New Subtool. Só que aqui na verdade o que ele vai fazer é criar um subtool baseado na sua seleção. Então não necessariamente ele vai considerar o seu modelo, né? O que considera o seu modelo é só a bounding box. Esse New Subtool ele vai apenas criar um modelo baseado aqui nessas medidas que já estão aqui. Isso aqui serve justamente para você criar um
modelo do zero, né? Então eu quero o modelo aqui com a minha área de impressão de 20 por 10 por 10. Aí dou um New Subtool e agora ele criou um modelo aqui para mim com o tamanho da minha área de impressão. É isso aí, essas seriam as opções, né, de você alterar a escala. Os próximos botões aqui embaixo seriam apenas para você exportar a sua Subtool. Então aqui no caso, quando você der um Export, se você quiser que todas as Subtools sejam exportadas, você seleciona o All. Mantém aqui, né, a sua escala que você quer ali no programa, que ele vai converter automático. Então Export Unit Scale, e aqui ele vai exportar o OBJ. Só que tem um porém, tudo que você exportar aqui não vai ser um arquivo só, ele vai exportar todas as Subtools separadamente, entendeu? Então aqui no caso tem 11 Subtools, serão 11 modelos diferentes exportados. E se você quiser exportar tudo em um modelo só, eu recomendo você dar um Merge Visible. Então você vem aqui em Merge Visible, agora todo mundo virou um modelo só. E aí sim você pode exportar o seu modelo, que ele vai manter a escala certinho para você. Então essa seria, né, a ideia de você mudar a escala dentro do ZBrush. Ele entende, né, de uma forma um pouquinho diferente, referente aí a essa continha de fazer dividido por 2, multiplicado por 2 e tal. Mas no final, né, sempre dá certo. Então sempre lembrando ali, guarda bem essa telinha aqui, né, porque isso aqui é bem importante para você, caso, né, aconteça de você estar mexendo aqui, por algum motivo esse número aqui volta para 1, aí é bem ruim você conseguir recuperar essa escala, né? Então sempre guarda essa telinha aí para você conseguir fazer essa continha caso tenha algum problema. Essas seriam as dicas sobre escala, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixa lá nos comentários pra gente ir esclarecendo. É isso aí, valeu, até a próxima!